Provérbios 8, o chamado da sabedoria. No capítulo anterior, a gente viu o perigo da sedução e do pecado, que enganam com palavras doces, mas no final levam à destruição. Agora, em Provérbios 8, a gente vai ver o lado oposto. A sabedoria não se esconde e nem engana. Ela grita para todos ouvirem. Quem a segue encontra vida e bênção, e não a destruição. Esse capítulo é um convite da sabedoria para aqueles que desejam viver de uma maneira correta. Vamos mergulhar nisso. Versículos de 1 a 11. A sabedoria está clamando. O discernimento ergue a sua voz nos lugares altos, junto ao caminho. Nos cruzamentos, ela se coloca ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro. Ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos, levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência. E vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução, a prata, e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Bom, aqui eu achei muito claro. Diferente da mulher sedutora do capítulo 7 que a gente estudou, que se esconde na escuridão e sussurra enganos, a sabedoria ela aparece em público e grita para todos ouvirem. Ela não é segredo, qualquer um pode ouvir. Ela está nos lugares de passagem, ou seja, no nosso dia a dia. Ela fala para todos, não apenas para os inteligentes ou ricos. Então, Deus não esconde a sabedoria. Ela é acessível, ela está acessível. Mas precisamos escolher ouvi-la. Versículo de 12 a 21. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento do que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também, por meu intermédio, governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradoura. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Meu Deus, tá forte esse estudo de hoje, hein? Muita gente pensa que o dinheiro é a coisa mais importante na vida, né? Mas aqui a Bíblia nos ensina que a sabedoria vale mais do que qualquer riqueza. O dinheiro, ele pode acabar, a sabedoria não. Alguém pode herdar uma grande fortuna, mas se não souber administrar, não tiver sabedoria, perde tudo rapidamente. Já uma pessoa sábia, ela pode sim começar do nada e sem nada, mas as suas escolhas certas prospera e constrói algo duradouro. Com certeza você já viu aí na mídia pessoas que ganharam na loteria e logo depois de algum tempo voltaram à pobreza, porque não tiveram sabedoria para usar o dinheiro corretamente. O dinheiro, gente, compra coisas, mas não compra paz, felicidade e propósito. A gente pode ter casa, carro, roupas caras, mas se a gente não tiver sabedoria para lidar com a vida, ainda seremos infelizes. A sabedoria nos ensina como viver bem, tomar boas decisões e viver relacionamentos saudáveis. Hoje o que mais tem são pessoas ricas de tudo que o dinheiro pode comprar, mas ainda assim se sentem vazias e infelizes. A sabedoria, ela traz riqueza verdadeira. A gente viu que ali no versículo 18, comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça. Isso não significa que quem busca sabedoria não apenas prospera financeiramente, mas também tem uma vida honrada e justa. O dinheiro sozinho não traz sucesso verdadeiro, mas a sabedoria nos ensina como prosperar, viver bem e tomar decisões que realmente fazem a diferença. Lembrando, gente, que prosperar, ser uma pessoa próspera não é sinônimo de riqueza. Ser próspero é não sentir falta de nada, é ter tudo que você precisa para cumprir o seu propósito. E olha aqui o que fala o versículo 17. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Aqui a sabedoria fala como se fosse uma pessoa e nos dá uma promessa muito poderosa. Se a gente desejar
ter sabedoria e buscar de verdade, nós teremos, nós encontraremos. Isso significa que ninguém nasce sábio. A sabedoria é algo que devemos buscar com intenção. A sabedoria não é algo impossível de alcançar. E Deus quer que a gente tenha sabedoria, mas a gente precisa desejar e buscar. Versículos 22 a 31. O Senhor me criou como o princípio do seu caminho. Antes das suas obras mais antigas, fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado, e eu era o seu arquiteto. Dia e noite eu era o seu prazer, e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou, e a humanidade me dava alegria. Aqui a gente vê algo incrível, né? A sabedoria estava com Deus desde o começo. Isso significa que toda a criação foi feita com sabedoria. O universo, as leis da física, a natureza, tudo segue um plano sábio. Quem vive com sabedoria está vivendo em harmonia com aquilo que Deus criou. Vamos pensar em um arquiteto que faz um prédio. Ele segue um projeto. Se alguém tenta mudar as colunas de lugar, o prédio vai cair, vai dar ruim. Com a nossa vida é igual. Deus criou um projeto para que tudo funcione bem. E seguir a sabedoria é viver conforme esse projeto. Se a gente quer ter uma vida equilibrada, precisamos seguir o plano de Deus e não as nossas próprias vontades. Versículos 32 a 36. Ouçam-me agora, meus filhos. Como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aqueles que de mim se afastam, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Bom, e chegamos aqui no trecho final e aqui fica tudo muito claro. Aqui a sabedoria está dando um convite reto e direto. Quem a seguir será feliz e terá vida. Quem rejeitar sofrerá as consequências. É como se fosse um manual de instruções. Se a gente segue, aquele aparelho funciona bem, mas se a gente ignora, podemos danificar o que estamos tentando usar. A decisão está em nossas mãos. Ou escolhemos o caminho da sabedoria e encontramos vida e bênção, ou escolhemos ignorar e enfrentar problemas e sofrimento. Bom, e a conclusão que eu tiro desse estudo é que Provérbios 8 nos ensina que a sabedoria é pública e acessível, ou seja, Deus não esconde de nós. Ela nos protege, ela é a sabedoria, né? Nos guia e traz felicidade, mas a gente precisa escolher, a gente precisa buscar. A sabedoria sempre esteve com Deus desde o início, a gente aprendeu isso hoje aqui nesse estudo de Provérbios 8. E seguir seus princípios nos leva a ter uma vida equilibrada. Então hoje eu oro e eu gostaria de pedir para você fazer essa oração também, para a gente poder finalizar esse estudo de Provérbios 8. Senhor, quero ouvir e seguir a sabedoria. Me ensina a tomar decisões certas e a andar no caminho correto. Que eu possa escolher a vida e não a destruição. Em nome de Jesus. Amém. Gente, esse foi o estudo de Provérbios 8 e eu já quero deixar aqui um spoilerzinho de Provérbios 9. Se Provérbios 8 foi um convite da sabedoria, o próximo capítulo nos mostra a grande diferença entre a sabedoria e a insensatez. Esse estudo vai ser imperdível e eu te espero lá.